Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JKCast. Hoje ainda permaneço sozinho, o Ed participaria, mas o Ed está com problemas técnicos no apartamento dele em São Paulo. O Ed agora mora em São Paulo, né? Antes estava morando em João Pessoa. Está fazendo o caminho inverso, está indo morar em São Paulo e eu pensando em morar em João Pessoa, né? Então, o Ed na próxima semana com certeza estará aqui, tá joia? Então hoje ainda toco sozinho. Pessoal, quiser mais informações sobre conteúdos, acesse o meu site josecobori.com.br, tá ok? Além dos conteúdos, obviamente, que já tem aqui no nosso podcast, no canal do YouTube, lá no site tem informações sobre mais conteúdos, tá joia? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando e no local que você fala. Sem mais delongas, vamos aqui então à primeira pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu achei interessante, é um depoimento, mas que ele tem utilidade pública. E aí eu farei aqui uma leitura e os comentários, tá joia? Então vamos lá. Bom dia, professor José Cobori. Tudo bem? Sou seu fã. Já comprei o seu livro Análise Fundamentalista e te acompanho nas suas redes sociais. Mas estou triste por não ter escutado os seus ensinamentos sobre os riscos de se fazer day trade. Seus vídeos sobre o assunto são contundentes e muito bem explicativos, mas não sei dizer o porquê continuei a operar no mercado futuro. Hoje quero compartilhar com todos uma experiência muito ruim que tive através de operações com day trade. Estava indo muito bem nas operações e parecia que tinha encontrado a forma de se ganhar dinheiro em casa. As estratégias davam certo e os ganhos eram em torno de R$1.000 por dia. Mas teve alguns momentos que as coisas deram errado e tive a primeira perda grande de R$8.500, devolvendo tudo que eu tinha ganhado em mais de um mês. Então continuei em outros dias até que perdi em 4 horas do dia 19 de setembro de 2022, ou seja, 4 dias atrás, né? A quantia de R$19.800, e isso me deixou muito depressivo. Tinha juntado em 6 anos os valores que destruí neste mercado. Inclusive, em 2020, consegui proteger este capital depois de ver um vídeo seu que explicava como escolher empresas em épocas de crise, empresas que dispunham de caixa. E nem toda a crise da pandemia foi capaz de fazer eu perder tanto dinheiro e agora perdi mais de R$40.000 em dias. Gostaria que o senhor divulgasse este triste fato que ocorreu comigo para ajudar a evitar que outros sofram o que estou sofrendo. Gostaria muito de fazer o seu curso, mas hoje não tenho dinheiro para pagar algo que de fato me ensinaria a ser um investidor e não estaria passando por isso. Muito obrigado pela atenção e quem sabe um dia poderei ser seu aluno em outra oportunidade. Às vezes penso até no pior. É uma dor difícil de suportar e gostaria que ninguém passasse por isso. O senhor já perdeu muito dinheiro com day trade ou outra operação? Se puder compartilhar, ajudaria muito. Boa noite e muito obrigado. Bom, um relato forte, né? Eu acho que até por isso ele não se identificou aqui, até porque agora, no final do seu depoimento, me preocupa bastante. Mas vamos lá aproveitar, né? O seu depoimento é sincero e que você até quer utilizar aqui o seu caso para que outras pessoas não entrem nessa mesma situação. Começando aqui pelo final, não sei o seu nome, né, como você não se identificou, mas esse às vezes penso até no pior, porque é uma dor difícil de suportar. Eu gostaria de te dizer que eu até já falei de alguns casos aqui, né, que chegaram realmente nessa situação e aconteceram tragédias. Não é o seu caso, tá? Você perdeu dinheiro, mas pelos seus relatos aqui eu creio que você seja novo. Espero que você se recupere, você tem todo o tempo do mundo para se recuperar. E não é o dinheiro, né, que vai fazer com que você tome atitudes mais radicais, tá? Então, meu primeiro conselho segue aqui. Que bom, você aprendeu que isso não dá certo, então, a partir de agora, você vai procurar um caminho um pouco mais consistente, né? Como diria, eu até gravei um vídeo esses dias, que o Warren Buffett falou que as pessoas, ninguém quer ganhar dinheiro devagar, né? Mas se ganha dinheiro devagar. Esse negócio day trade, o próprio nome diz, né? Uma operação intraday, né? Dentro do mesmo dia, porque as pessoas querem ganhar dinheiro rápido. Imagina, a pessoa quer ganhar dinheiro no mesmo dia. Isso não é possível de forma consistente, tá ok? Então, siga os conselhos do bom velhinho. Ganhe dinheiro devagar, né? Por que as pessoas não seguem as estratégias mais simples de investimento, que é a dele, que o tornou um dos homens mais ricos do mundo? Porque ninguém quer ganhar dinheiro devagar. Então,
Você aprendeu essa lição, não existe formas consistentes de ganhar dinheiro rápido, sem assumir um risco muito grande, né? Então você aprendeu essa lição, que passou aqui pelo... Você não se identificou, mas pela sua foto aqui do WhatsApp, você é um rapaz novo ainda, então tem toda a vida pela frente, tá? Não tome atitudes desesperadas e tomadas pela emoção, tá? Eu sei que você está aí num processo depressivo, então eu aconselho que você procure profissionais, né? Procure um bom psicólogo, uma boa psicóloga, tá ok? Que vai te orientar e tirar você dessa situação. Isso são perdas materiais, tá? As perdas materiais é óbvio que influencia, né? Muita gente entra em depressão por perdas materiais, mas as perdas materiais são as mais fáceis de você recuperar, tá joia? Então, primeiro conselho, não tome atitudes impensadas, irracionais, tá ok? Isso são momentos que se passam, são lições que a gente aprende da vida e você deve só tirar o aprendizado bom disso e aí seguir o caminho mais correto, mais sensato, tá ok? Então, você disse que gostaria de fazer um curso, você já tem o curso que você quiser lá do meu site, eu já te libero aqui, tá? Como você imagina você está operando o mercado de renda variável, mercado de ações, né? Eu tenho um curso que chama o Investidor de Alta Performance. Obviamente, lá eu ensino você a ganhar dinheiro devagar, tá? Fazendo análise de empresa, avaliação, valuation, né? Sabendo escolher as ações, que ações colocar na carteira, como montar uma carteira, né? Ações de longo prazo, os tipos de ações, as categorias de ações, né? Categorias de ações de empresas confiáveis, empresas maduras, empresas de alto crescimento, empresas com ativos ocultos. Tem várias categorias que eu ensino lá, cada uma delas, né? E faço 2 valuations lá, uma de uma empresa comum, uma empresa do varejo, e um valuation de uma instituição financeira, que o valuation de instituição financeira é um pouquinho diferente. Então esse curso é focado em ações, tá? Você vai ter acesso a ela. Eu faço contato com você aqui pelo WhatsApp, tá ok? E se quiser um curso mais completo também, que é como se fosse um MBA enxuto, chama O Comportamento dos Mercados, que também está lá, isso ensina tudo, né? Renda fixa, renda variável, títulos de tesouro, ações, mercado de derivativos, mercado futuro, que é o que você se envolveu aí com o mercado futuro, né? Extremamente alavancado, economia, taxa de juros, riscos, decisões de investimentos, ele é bem completo, tá? Você também terá acesso se você desejar. E espero que isso te coloque aí num bom caminho e te tire dessa situação aí, né? Não só depressiva, como o que você ficou bastante abalado aí e que te ajude a você não tomar atitudes mais radicais, tá ok? É isso que me preocupa em você aí pelo seu depoimento. Mas vamos lá, eu já operei mercado futuro, você perguntou, né? Eu já operei mercado futuro muito tempo, tá? Eu operava o índice Bovespa Futuro e assim como você, né? Você ganhava dinheiro em alguns minutos, você ganhava 20, 30 mil reais, mas nos minutos seguintes você acabava devolvendo para o mercado, né? Porque isso vai contra a natureza humana. Então, para quem tiver interesse, tem um vídeo meu aqui no canal que chama Reflexões para Traders, né? É um vídeo bastante sensato, bastante embasado, né, em ciência, tá ok? Nos ensinamentos aí de Daniel Kahneman, de outros psicólogos, né, comportamentais. Para quem não sabe, Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia sendo um psicólogo, tá? Ele é os precursores aí das teorias de finanças e economia comportamental, né, com a teoria da perspectiva, ensinamentos de Nassim Nicholas Taleb, Daniel Gilbert, vários outros psicólogos, tá? E que ali ele se prova que essas operações de curtíssimo prazo é praticamente impossível de você ter consistência por um simples motivo: você é um ser humano, né? Nós não somos uma máquina que toma as decisões corretas sem, em algum momento, estar influenciado pela emoção e pela irracionalidade, tá? Então é um vídeo bastante interessante, vou pedir para pôr o card aqui, chama Reflexões para Traders. Para quem acompanha o meu canal já deve ter assistido, mas para quem não assistiu ainda, assista. Você, principalmente, se você não assistiu, assista. Mas você aprendeu uma lição, né? Não se faz mais isso. Eu sempre digo aqui no canal, faço as minhas críticas, tá? Sobre as operações de curto prazo, day trade, swing trade, inclusive os últimos fez swing trade, sempre tem as pessoas que entram lá no comentário e é impressionante como uma pessoa está nesse momento, né? Está passando por isso, fazendo essas operações, ela se sente o gênio das finanças, né? O cara que descobriu como bater o mercado, como ganhar dinheiro de forma consistente. Imagine você, né, ganhando R$1.000 por dia, o cara fica hipnotizado, né? Eu posso ganhar R$1.000 por dia operando o mercado financeiro. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou fazer outra coisa, né? Para que eu vou comprar uma ação e esperar 10 anos se eu posso ganhar R$1.000 por dia?
é muito difícil a pessoa ganhar R$1.000 por dia e parar e falar assim, não quero ganhar R$1.000 por dia. Ele vai continuar até perder tudo, como foi o caso do seu depoimento, tá? Então ele é um mercado muito sedutor, porque no mercado, dia você ganha, dia você perde, é impossível você só ganhar de forma consistente. Aí entra as pessoas aqui nos comentários criticando. É impressionante como as pessoas falam muitas críticas um pouco mais agressivas, né? Que eu não sei nada, porque a estratégia é isso, é tempo de tela, gerenciamento de risco. Ó, o jargão que vocês usam para criticar aqui no comentário, eu conheço todos há 30 anos, tá? É sempre o mesmo. Parece que tem um estereótipo ali. O cara que escreve no comentário, só pelas palavras que ele escreve, eu sei exatamente que ele acabou de fazer um curso de análise técnica, de análise gráfica. Está influenciado ali pelo grupo, né? A psicologia explica isso também, né? O movimento, as pessoas querem se sentir pertencentes ao grupo. E aquele grupo está sempre muito empolgado, entusiasmado, usam sempre os mesmos jargões, né? Geralmente quem deu o curso, ele vai lá e incentiva ali, motivacional. Aí ele diz que se você tiver controle emocional, gerenciamento de risco, tempo de tela, não sei o que, você vai ficar bom e você vai bater o mercado. Isso não existe, tá? Então se você hoje está tentado a escrever aqui nos comentários que eu estou errado, eu espero que você reveja a sua posição, veja aí o depoimento desse rapaz aqui, tá? Ele não é o único, tem milhares de pessoas que estão passando por isso, principalmente nos últimos tempos. Aumentou milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores, especulando na Bolsa de Valores. É muito motivado, geralmente quando tem as crises, né? Essas crises econômicas, muitas pessoas ficam desempregadas, né? Então a falta de oportunidades no mercado de trabalho faz com que as pessoas procurem alternativas de sobrevivência, e essas alternativas acabam chegando até eles hoje muito mais fácil por aqui, pela internet, né? Campanhas sedutoras aqui de marketing digital, né? De ganhe dinheiro na Bolsa de Valores, viva da Bolsa de Valores, muitos influencers aí irresponsáveis, né? Vendendo essa ideia de que é simples ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Talvez as pessoas não gostem do meu canal, porque tudo que os outros falam que é simples, eu falo que é difícil. Né? É difícil, mas não é impossível. Só você estudar e ter paciência. E aprender a fazer as coisas de forma correta. Mas é muito mais sedutor a campanha dessas pessoas que diz que é mais fácil ganhar dinheiro. Aí você vê, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, né? Você vê muitos influencers aí, a maioria deles muito novos mesmo, falando com propriedade de quem, sei lá, conhece muito o mercado, já está no mercado há décadas. Não está. Tem gente aí que entrou no mercado há menos de um ano e está ensinando os outros a ganhar dinheiro. Nem ele aprendeu ainda, nem ele sabe de forma consistente como é que se faz isso, né? Mas a análise técnica é muito sedutor, né? A pessoa coloca 2 telas na frente dele, cheio de gráfico, ele se sente um operador da Bolsa de Valores, né? Ele se sente lá dentro de um filme lá de Wall Street, e aí ele acha que aquilo é sedutor, né? E começa a achar que pode viver disso, né? Você abre o Instagram hoje, vários perfis aí, as pessoas até colocam lá no perfil, o título da profissão dela é trader, né? Trader, trabalha na B3, é tudo igual, se você olhar é tudo o mesmo padrão, tá? Infelizmente, as pessoas descobrem, né, que está no caminho errado de forma muito difícil, né, como foi do nosso amigo aqui do depoimento. Aprende da forma difícil, que é perdendo tudo, praticamente todo o seu patrimônio. Muita gente está alavancada, ainda fica devendo, tá ok? E aí entra em desespero, entra nessa situação. Então, se você está me escutando aqui, está tentado a me esculhambar aqui nos comentários que eu estou errado, tenha um pouquinho de humildade, reveja a sua posição e pare para pensar, né? Se fosse fácil assim, será que todo mundo ganha dinheiro? A pessoa acha que ele é o 0,01% das pessoas que vai ganhar. Porque eu digo, né, pode ser que tenha alguém que ganha. Eu não conheço ninguém, tá? Tem 30 anos que eu estou no mercado. Não conheço nenhum analista técnico que ganha dinheiro no mercado de forma consistente, tá? Que viva disso e ganhe de forma consistente. Se tem aí alguém, às vezes põe aqui as lendas, não sei o quê, não acredite, tá? Isso não acontece. Tá joia? Então, esse é o meu conselho, né? Esse queria o meu depoimento pessoal. O meu depoimento pessoal é esse. É tudo muito sedutor, tudo muito fácil. Obviamente, a gente prefere escutar pessoas falando que é fácil ganhar dinheiro do que escutar pessoas que falam que é difícil, né? Mas o caminho fácil geralmente é muito mais dolorido, tá? Então, se você está tentado a não acreditar no que eu fale, a me esculhambar aqui nos comentários, reveja a sua posição e pare, né, um pouquinho e pense realmente se você tem o conhecimento suficiente, ou quem te ensinou, quem te deu esse curso, quem te vendeu esse curso, tem o conhecimento suficiente, a experiência suficiente para estar te ensinando o que está te ensinando.
tá ok? Não é com curso de 3 dias que você faz na internet que você vai ficar rico. Sinto informá-los, tá ok? Então vamos aqui aprender com esse depoimento do nosso amigo aqui. Como você não se identificou, mas você deve estar escutando o podcast, né? Entra em contato, ou pedir para entrar em contato pelo WhatsApp com você. A gente bate um papo e vou te dar acesso aí aos meus cursos, tá? Para você retomar a sua vida e não sair dessa depressão. Primeiro passo para sair da depressão: procure um especialista da área. Procure uma psicóloga, procure um psicólogo. Eventualmente você vai precisar de um acompanhamento de um psiquiatra junto também, que depressão é uma coisa séria, tá? As pessoas acham que não é sério. Depressão é uma doença seríssima. Para que você aí retome a sua vida, não tome atitudes radicais. Espero que eu colabore com você, dando acesso aí a esses treinamentos para te mostrar a forma correta de se investir, né? Não existe segredo, tá? Ninguém ganha dinheiro especulando de forma consistente, tá joia? Não estamos dentro de um filme de Wall Street, nós estamos na vida real. Inclusive os filmes de Wall Street mostram, né, que as pessoas que acreditam que estão num filme de Wall Street não estão, e na vida real elas perdem dinheiro. Pessoas que fazem isso, vivem disso, tá? Imagina as pessoas que fez um curso aí, ficou desempregado, fez um curso de 3 dias na internet, com um cara que fica andando de Ferrari numa carroça e ensinando os outros a ganhar dinheiro, comprando tênis, pagando conta da padaria. Vocês não vão ficar ricos aprendendo com esse tipo de gente, tá? Porque esse tipo de gente não ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro vendendo curso para vocês, tá ok? Então, não acredite, tá ok? Tem vários filmes aí, eu já sempre cito aqui, né? Margin Call, tem o Outsider, tem A Fraude, né, com o Ivan McGregor, conta o cara que quebrou lá o Barings, o Banco da Rainha. Tem o que conta o cara que perdeu 50 bilhões lá no Société Générale, na França. Vários traders profissionais que faziam isso no banco, trabalhando na instituição financeira, e perderam o dinheiro, tá ok? Não é a pessoa que fez um curso de 3 dias, nem o cara que está te ensinando a ganhar dinheiro que vai ganhar, tá? Não é assim que acontece na vida real. Como eu digo, se fosse fácil assim, o banco não precisava ficar emprestando dinheiro para ninguém. Ela ficava só operando no mercado e ficava rico, né? Então, vamos ter um pouquinho de sensatez, tá joia? Espero ter colaborado aí com o seu depoimento, espero ter colaborado com você, tá ok? E com quem nos escuta, tá joia? Um forte abraço aí e sucesso. Você vai recuperar tudo isso, você é muito novo, tá ok? Vamos aqui então à próxima pergunta. Olá, Cobori. Eu sou Lilian, de BH, Minas Gerais. Fiquei surpresa com a matéria do jornal Reuters sobre o aumento da inflação no Japão, com histórico de juros negativos e inflação controlada. Esse cenário é atípico para o país. O que aconteceu para o Japão se encontrar nesse cenário, segundo a sua análise? Abraço, sempre sua fã. Bom, vamos lá, Lilian. Lilian de Belo Horizonte, Minas Gerais. Japão é um caso realmente atípico, né, que as pessoas ficam com dificuldade de entender. Que o Japão, como você disse aqui, tem história de juros negativos e inflação controlada, né? E o cenário hoje não. O Japão está com a inflação um pouquinho acima aí do que se era esperado. Então, vamos fazer um histórico. Acho que eu já contei algumas histórias aqui sobre o Japão, né? Bom, primeiro que eu morei lá há 2 anos, mas há mais de 10 anos atrás, se não me engano, 2012, 2011, 2010, quando ainda eu era muito ativo no clube de golfe aqui de Brasília, né? E a maioria dos sócios do clube de Brasília são diplomatas, né? Até porque a gente está aqui na capital federal. E para quem não sabe a história, né? O clube de golfe de Brasília ele foi construído a pedido dos diplomatas, porque era um esporte muito praticado, né? Pelos diplomatas, e o Juscelino Kubitschek construiu esse campo de golfe aqui. Não é que foi uma exigência, né? Foi uma cortesia. O pessoal queria continuar praticando o esporte, né, que eles praticavam no país dele. Foi construído aqui um clube de golfe, e até hoje, né, a maioria dos sócios e praticantes são diplomatas, né? Eu, como sou descendente de japonês, a gente jogava muito com o pessoal da embaixada e com o embaixador. Eles tinham um grupo lá, né, dos japoneses mesmo, os diplomatas do Japão, e eles nos convidavam ali, os descendentes, né, japoneses ali, para jogar um torneio. Então, todo mês a gente tinha um torneio. Era uma coisa muito bacana, né? A gente trocava experiências e conversas, né? Sempre sobre o Japão e, obviamente, sobre o Brasil, né? O país que eles estavam servindo. E várias vezes, né? Que eu estava no grupo do embaixador, a gente conversava bastante, obviamente, pelo assunto que eu gosto, sobre economia. E o embaixador do Japão, eles diziam, não só um, tá? Eu acho que passei por uns 3 ou 4 embaixadores que serviram aqui no Brasil, né?
alguns muito próximos, né? A gente se tornou até muito amigos, então eu tive a oportunidade de conversar bastante, né, sobre economia com eles e entender um pouquinho, né, dessa característica cultural do Japão, né? Porque que lá as coisas são atípicas. Então ele sempre me dizia que o Japão, o japonês, ele por si só, ele tem um certo pessimismo já na cultura dele, né? Um país que sempre sofreu muito, não só pelas guerras, mas um país que todos os acidentes geográficos, né, passam por lá, né? Furacão, tufão, terremoto, tsunami, tudo tem lá. Então, por exemplo, eu morei lá 2 anos e praticamente tem tremores de terra quase todos os dias, a maioria imperceptíveis, né? Mas de tempos em tempos tem terremotos ali que você realmente sente a sua moradia tremer. Eu senti algumas vezes, então a gente está sempre fazendo treinamento, né, contra esses eventos, para se proteger desses eventos. Então é um país que naturalmente seus habitantes têm um certo pessimismo, eles sempre acham que vai precisar, né, passar por tempos difíceis. Então o japonês naturalmente ele é muito poupador, né? Eles têm um problema inverso do nosso, por isso que é atípico, né? Lá eles têm um problema que as pessoas poupam demais. Nós aqui temos um problema que as pessoas poupam de menos. E a grande missão na economia no Japão, dos economistas, é estimular para que as pessoas gastem, né? Porque se elas gastarem, movimenta a economia, tem atividade econômica. Então, enquanto a gente aqui se preocupa com a inflação, lá é o inverso, eles querem que tenha inflação. Eles passaram por muito tempo querendo que tenha inflação, porque quando tem inflação é porque tem atividade econômica, porque a economia está aquecida, existe uma pressão sobre os preços, muita demanda, e o japonês, como ele estava sempre querendo estimular que as pessoas gastassem mais e poupassem menos, eles tinham um problema inverso, eles queriam estimular a inflação, né? Então passou por um bom tempo, eu morei lá entre 91, 92, 93, ou seja, faz muito tempo que eu morei lá, mas desde esse tempo o Japão está numa espécie de recessão, né? Uma armadilha lá na economia japonesa, acho que eu já falei um pouquinho sobre isso. Então eles sempre tiveram desde de muito tempo essa preocupação, vamos gerar inflação, vamos aquecer a economia, gerar atividade econômica, tá, Lilian? Então, assim, realmente é atípico. Agora, como você disse, está numa situação engraçada, atípica, porque eles estão parecendo muito com a gente, né? Está tendo uma pressão inflacionária lá. Só que o Japão está resistindo, né, a aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque quando ele baixa a taxa de juros e fica muito próximo de zero, ele está dando o sinal que eu sempre explico aqui, né? Você baixa a taxa de juros, você está estimulando a liquidez na economia, aumentando a liquidez na economia, você está estimulando as pessoas a gastarem. O dinheiro está muito barato, imagina. Próximo de zero, crediário, praticamente juros zero, né? Então, gaste aí, gaste à vontade, você não vai pagar juros. Então, isso é o crédito, né, que é dado dentro da economia, tá ok? Então, assim, eles continuam achando que eles devem estimular a economia, mesmo com essa inflação um pouco acima do normal. Se não me engano, foi 2,8 pela reportagem que você me mandou aqui da Reuters. 2,8, tem economista achando que vai passar de 3, só que ainda está muito longe, né, da pressão inflacionária que tem no resto do mundo, que tem aqui no Brasil, que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa. Então isso ainda não preocupa, a política monetária lá deve continuar com a taxa de juros próxima de zero. E o que está gerando essa inflação? É porque a taxa, como eu sempre explico aqui, né, a taxa de juros está próxima de zero, os Estados Unidos está subindo a taxa de juros, então o dólar está se fortalecendo em relação ao resto do mundo. Por quê? A mesma explicação. Como aumentou esse spread, a taxa de juros dos Estados Unidos começou a subir, ou seja, o título do Tesouro Americano está pagando mais, lá ele permanece próximo de zero. O que acontece? As pessoas vendem os seus ienes, compram dólares para investir nos Estados Unidos. Ou seja, uma pressão vendedora no iene faz o iene ficar fraco. Quando o iene fica fraco, as importações ficam mais caras, né? O Japão precisa manter o patamar do seu iene desvalorizado, porque ele fica mais competitivo ao resto do mundo. É um país grande, país industrializado e exportador. Compensa que ele tenha a sua moeda um pouco mais fraca, né, que o dólar. Só que tem um limite, né, da desvalorização do iene. Só que agora o iene está se desvalorizando demais. Já caiu, se não me engano, mais de 20% em relação ao dólar nos últimos 6 meses. E aí, assim como os produtos ficam mais competitivos, mais a importação fica mais cara, né? O país é muito carente em matéria-prima. Então, com a importação ficando mais cara, os bens, né, a produção dos bens dentro do Japão começam a ficar encarecidos também para a sua população. Eles importam quase tudo, né? Produtos, inclusive fertilizantes, coisas da agroindústria, eles também importam. Isso com a pandemia ficou mais cara, né? Então seus alimentos lá começaram a ter uma pressão sobre os preços. A energia, né? O petróleo ficou mais caro, a energia ficou mais cara. Então esses itens no Japão têm ficado mais caros e isso tem pressionado a inflação. Só que o Banco Central japonês está num dilema, né? Se eu aumento a taxa de juros, eu desestimulo a economia. E o que eu quero é manter a economia estimulada.
Então eu estou aqui com um problema ainda inflacionário, mas eu acredito que, sob o ponto de vista do Banco Central japonês, ainda é uma inflação comparada ao resto do mundo, ainda baixa, então ele de repente esteja apostando aí, permanecer por mais um tempo com essa inflação nesse patamar, até que a cadeia de suprimentos globais volte a se equilibrar e pare de fazer a pressão sobre os preços dos produtos japoneses. Tá, Lilian? Então eu acho que essa é uma situação realmente atípica, né? Japão com inflação, mas muito estimulado porque o iene está fraco e as matérias-primas ficaram mais caras, então a produção dos bens e alimentos e energia ficaram mais caros, tem uma pressão inflacionária, mas o Japão agora, né, teve uma atividade econômica boa nesses últimos trimestres e o Banco Central japonês não deve estar querendo interromper essa recuperação da economia e esse aquecimento da atividade econômica lá no Japão, tá ok? Então eu acho que essa situação é realmente atípica, mas essa seria, sob o meu ponto de vista, a explicação, tá, Lilian? Espero ter te ajudado, tá ok? Japão é sempre um assunto bastante interessante, não só porque eu sou descendente japonês, né, mas eu tenho meu querido irmão que mora lá no Japão, casado com uma japonesa, meus sobrinhos são japoneses, né, de vez em quando eles me visitam aqui no Brasil e volta e meia eu vou lá no Japão também visitá-lo, então eu tenho essa ligação, não só por ser descendente, mas porque eu tenho meu irmão lá, e é um país que eu também amo, né, além do Brasil, tá joia? Espero ter ajudado, Lilian, e obrigado aí pela sua deferência em acompanhar aqui o canal, tá joia? Espero que você continue apreciando o nosso conteúdo aqui. Vamos lá então para a última pergunta, essa em áudio. Bom dia, professor Cobori. Aqui quem fala é o Victor de Divinópolis, Minas Gerais. Professor, minha dúvida é com relação ao uso de ações como garantia para empréstimos. A gente sabe que quando a pessoa vai tomar um empréstimo, ela pode dar um bem como uma garantia, como um imóvel, joias, coisas do tipo. Você sabe se é possível fazer isso com ações? Você, por exemplo, se eu tiver 100 ações de uma empresa de um valor significativo, eu vou tomar um empréstimo, se pode ser aceito o uso dessas ações como uma garantia para fazer esse empréstimo? Muito obrigado. Bem, vamos lá, Victor, de Divinópolis, Minas Gerais. Victor, vamos lá. Operações de empréstimo, né, utilizando ações como garantia. Você precisa ver na sua corretora, no seu banco, se isso é possível. Eu acredito que exista possibilidade sim. Mas tem uma operação aqui que eu inclusive ensino, né, nos MBAs sobre mercado de derivativos, né? Tem uma operação que a gente chama de operação de caixa, que é a contraparte da operação de financiamento. São operações estruturadas com derivativos, tá? Com opções. Então, algumas operações, tem uma que eu ensino que eu acho que é até bastante segura, dependendo do perfil, né, da pessoa. É uma operação que a gente chama de financiamento. E as pessoas até perguntam por que tem o nome de financiamento, né? Então, primeiro eu vou explicar a operação. A operação de financiamento é o seguinte: você compra uma ação e vende uma opção. Então, digamos, você comprou uma ação por R$20, né, e vendeu uma opção, sei lá, por 10 centavos para um preço de exercício de R$20,50. Tá ok? E você fez essa operação, vai vencer daqui a um mês. Então você comprou uma ação por R$20 e vendeu uma opção por 10 centavos, então você pagou 20, recebeu 10, você gastou R$19,90, né? Vamos lá, 19,9 e digamos que a ação subiu, passou dos 20,50, você foi exercido. Então você é obrigado a vender a ação por R$20,50. Então 20,50, você fez uma operação e ganhou 3%, tá? Obviamente eu estou descontando aqui, não estou considerando os custos de transação, você tem que colocar na sua conta, mas desconsiderando os custos de transação, você fez uma operação e ganhou 3% em um mês. Né? É uma operação segura. Você comprou a ação e vendeu a opção. Você só, digamos, mas eu perdi. Não, você vendeu sua ação. Se você não quisesse vender, tudo bem. Qual o risco? Você não ser exercido. A ação não subiu, a ação continua contigo. Você ganhou aqueles 10 centavos, porque a opção vai virar pó. E você gastou R$19,90. Tá ok? E aí no próximo mês você faz a operação de novo. Então o risco é você ser exercido, ficar sem opção, mas aí você ganhou 3%, ou você não ser exercido e ter que ficar com a ação, mas se você comprou uma ação de uma boa empresa, é uma operação viável, tá? E aí por que ela chama operação de financiamento? Porque você tá financiando a outra parte. Então a operação de caixa é exatamente alguém que está tomando dinheiro emprestado no mercado de ações, mercado de derivativos, né? Nesse caso que você falou, é uma operação de caixa. Então você é a contraparte do financiador. Então, o que você está fazendo? Como o financiador comprou a ação e vendeu a opção, você está vendendo a ação e comprando a opção. Então, imagina, você tem as suas 100 ações, vamos pegar o mesmo exemplo. Você vende as suas ações por R$20 e compra uma opção por 10 centavos. Você fez a contraparte dele. Então, você recebeu R$19,90, né? Você vendeu por R$20,
mas gastou 10 para comprar a opção, o direito de comprar essa ação lá na frente. Então você gastou R$19,90. Quando a ação passar dos 20,50, você vai ter o direito de comprar ela de volta por 20,50, você vai gastar 20,50. Então é a mesma operação. Só que você tomou dinheiro emprestado do mercado e pagou 3% nessa operação, tá ok? É como se você estivesse emprestando dinheiro com as suas ações. Você pegou as suas ações, vendeu por 20, comprou a opção por 10, foi exercido por 20,50, ou seja, você recebeu R$19,90 e pagou lá na frente 20,50. Você pagou um juros de quanto? 3%, novamente desconsiderando os custos da transação. Então você fez uma operação de caixa tomando dinheiro no mercado de ações, tá ok? Tomando dinheiro emprestado, utilizando o mercado de ações e o mercado de derivativos, tá ok? Essa é uma opção. Obviamente, você tem que ver a taxa de juros que você está disposto a pagar e ver se você consegue montar essa operação. É uma operação de caixa, obviamente vai depender do preço da ação e da opção para você conseguir montar na taxa que você quer, mas você sabendo o racional disso e sabendo montar, às vezes tem essa oportunidade de você tomar dinheiro emprestado no mercado, pagando a taxa de juros que você quer, tá ok? Essa seria uma resposta. Agora, operações de empréstimo normal, como você imagina, talvez você vendo no seu banco, na sua corretora, existe algum empréstimo com a garantia com ações. Tá joia? Espero ter te ajudado, Victor. Bom, pessoal, esse episódio fica por aqui. Espero que tenha sido útil, né? Hoje tivemos um depoimento aí no início aí de uma pessoa que perdeu quase tudo com day trade, né? Então, eu espero ter colaborado com quem escuta e com a pessoa que mandou esse depoimento. Novamente lembrando, vou entrar em contato pelo WhatsApp e dar acesso aos meus cursos aí para ele, para que ele saia dessa situação, tá ok? E não cometa nenhuma loucura, assim, como eu fiquei preocupado no final do depoimento dele. Respondi a pergunta aqui da Lilian, né, sobre o Japão, que eu gosto bastante, sobre economia, inflação, mais da nação japonesa, né? E essa última aqui agora, da operação de caixa no mercado de derivativos. Tá joia? Mais conteúdo sem ser aqui no canal, no podcast, acesse o meu site josecobori.com.br. Tá ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Sempre se identificando e o local de onde você fala. Tá ok? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.